Olá, estamos de volta para mais um encontro, dando continuidade às soluções dos problemas do capítulo 6 do nosso livro-texto, Um Círculo Matemático de Moscou. E dessa vez, nós vamos fazer o problema 7, que diz o seguinte: Carol está viajando de avião, primeiro ela leu um livro, depois ela dormiu, depois olhou pela janela, depois bebeu suco de laranja. Cada uma dessas atividades, exceto a primeira, leva exatamente a metade do tempo que é a atividade anterior. Ela começou a ler o livro ao meio-dia e terminou de beber o suco às 13 horas. Então a pergunta é, em que momento Carol começou a olhar pela janela? Então, como de costume, eu vou sugerir que você pause o vídeo, pense na questão e depois você volta para acompanhar a solução. O que você vê aqui agora é um diagrama que representa a linha do tempo com as atividades que a Carol fez desde o meio-dia até as 13. Segundo o enunciado, cada atividade leva a metade do tempo que foi gasto na atividade anterior. Então, eu tentei representar isso mais ou menos aqui. O tempo gasto bebendo suco é a metade do tempo em que ela ficou olhando a janela. E esse tempo, por sua vez, é a metade do tempo que ela passou dormindo, e este tempo é a metade do tempo em que ela ficou lendo o livro. Uma coisa que a gente pode fazer é chamar este intervalo aqui de T. Bom, se eu batizar esse intervalo de tempo de T, eu sou obrigado a chamar esse segundo intervalo de T sobre 2, porque a duração dele é exatamente a metade do anterior. Consequentemente, o próximo é T sobre 4, que é a metade de T sobre 2. E o último intervalo, T sobre 8. Naturalmente, a soma desses 4 intervalos tem que dar 60 minutos, que é o tempo gasto ao todo do meio-dia às 13. Agora, tem uma coisa mais esperta para você não ter que trabalhar com soma de frações. Você pode sempre pensar em começar a dar os nomes pelo menor. Se você fizer isso, você evita trabalhar com as frações. Então, vamos fazer o contrário aqui. O que eu estou propondo é, vamos batizar esse intervalo de T, consequentemente, esse outro intervalo aqui é o dobro, 2T, o intervalo anterior a gente chama de 4T, e o intervalo em que ela ficou lendo o livro passa a ser 8T. Dessa forma, a soma de 8T com 4T, com 2T e T, que na verdade dá 15T, isso tudo tem que ser igual a 1 hora, ou seja, 60 minutos. Portanto, a nossa unidade de tempo lá, batizada de T, corresponde a 4 minutos. Então, veja só, como esse intervalo tem tamanho 8T, 4 vezes 8, 32. Isso significa que esse ponto aqui corresponde a 12 e 32. Depois eu tenho um intervalo de tamanho 4T. 4 vezes 4, 16. Então, adicionando 16 minutos aqui, a gente vai a 12 e 48. O próximo intervalo tem 8 minutos. Então, esse ponto aqui é 12, adiciona 8 ao 48 e a gente vai ter 56, com os 4 minutos fechando 13 horas. A pergunta é, que hora ela começou a olhar pela janela? Ela começou a olhar pela janela nesse ponto aqui. Portanto, a resposta do nosso problema é a meio-dia e 48. A técnica utilizada para resolver esse problema, que foi pensar de trás para frente, é bastante interessante porque resolve uma série de problemas
que costumam trazer dificuldade para as pessoas que não estão acostumadas com essa maneira de pensar, ou seja, com a reversibilidade. Então, para fixar essa técnica, eu apresento agora aqui um problema famosíssimo que segue nessa mesma linha. Só muda o enredo, a quantidade de amigos, às vezes são bananas em vez de balas, mas o conteúdo é o mesmo. Então, no meu enunciado aqui são 4 amigos que compram uma caixa com balas. O primeiro vai lá, onde as balas estão depositadas, come uma bala, olha para o que restou, pega a metade e põe no bolso. E aí as outras ficam lá. Aí chega o segundo amigo, faz a mesma coisa. Come uma das balas, olha para o que restou, pega a metade, põe no bolso. O terceiro amigo faz a mesma coisa e quando o quarto amigo chega lá, só tem uma bala. E a pergunta é, quantas são as balas no início da nossa historinha? Como de costume, eu vou sugerir que você pause o vídeo, tente resolver e daqui a pouco a gente volta com a solução. Mais uma vez eu fiz aqui uma linha do tempo e nela eu marquei o momento de chegada de cada um dos 4 amigos ao pote que contém as balas. Nós sabemos que nesse momento aqui havia apenas uma bala. Agora eu quero que você olhe para essa cronologia aqui como se fosse uma sequência de operações que nós queremos desfazer. E para desfazer essa sequência de operações, eu vou seguir 2 princípios básicos. Primeiro, cada operação é desfeita através da sua operação inversa. Então, o contrário de tirar uma bala é colocar uma bala. O contrário da operação tirar a metade das balas é dobrar a quantidade de balas. Então, esse é o primeiro princípio. Cada operação é desfeita utilizando a operação inversa. E o segundo princípio básico é o seguinte: se você tem uma sequência de operações, você vai começar a desfazer de trás para frente. Então, quem você desfaz primeiro é aquela que foi a última das operações. Então, veja, a última operação é tirar a metade. A operação inversa é dobrar a quantidade. Então, aqui eu passo a ter 2 balas. Essa operação é a próxima a ser desfeita, que é a operação de tirar uma bala. Só que a operação inversa é colocar uma bala. Então, eu passo a ter 3 balas. E assim, na sequência, a operação inversa de tirar a metade é dobrar. Então, aqui eu passo a ter 6. A operação inversa de tirar uma bala é colocar uma bala. Então, aqui eu passo a ter 7. A operação inversa aqui é dobrar, passa para 14. A operação inversa aqui é adicionar 1. Ou seja, lá no início, o pote possuía 15 balas. Agora você está vendo uma equação. Quando eu tenho uma equação, o meu objetivo é descobrir qual ou quais são os valores que a gente coloca no lugar da letrinha que fazem com que essa igualdade seja verificada. Ou seja, aqui o meu objetivo é saber qual ou quais são os valores que eu devo colocar no lugar de x, de modo que essa conta toda aqui dê como resultado 5. Talvez você esteja se perguntando o que as equações têm a ver com tudo que a gente discutiu até agora. Então, pausa o vídeo, resolve, encontra qual é o valor do x, que já já eu volto para te mostrar qual é a correlação entre essas ideias. O que há em comum entre essas ideias é que essa expressão algébrica, que está escrita em linguagem matemática, na verdade quer dizer uma sequência de operações. O que está sendo dito aqui? Que há um número que, em primeiro lugar, é multiplicado por 3, o resultado dessa conta é subtraído de 2, o resultado dessa conta, em seguida, é dividido por 7, e depois disso, o resultado obtido é adicionado de 1 unidade, e o resultado final é 5. Então, se você olhar para uma equação como uma sequência de operações, quando a gente quer resolver essa equação, o que a gente tem que fazer é desfazer essas operações. E aí você já sabe quais são os 2 princípios. Primeiro, você desfaz a operação de trás para frente. Segundo, cada operação é desfeita através da sua operação
inversa. Então, vamos começar de trás para frente. O resultado final é 5. O contrário de somar 1, a operação inversa, é tirar 1. Então, aqui tem que valer 4. A operação anterior foi a operação de divisão por 7. A operação inversa é multiplicar por 7. Então, 4 vezes 7, aqui tenho 28. Na sequência, a operação que veio antes é de tirar 2. A operação inversa é somar 2. Então, aqui tem que valer 30. E como aqui a operação é de multiplicar por 3, a operação inversa é dividir por 3. Isso quer dizer que o valor que eu tenho que colocar aqui na letrinha no x, para que essa conta toda dê 5, é, na verdade, 10. Você pode substituir e verificar. Eu espero que você tenha gostado de tudo isso e aguardo você para uma próxima aula.